Vamos dar início, então, a este painel. Inicialmente, eu queria saudar esse 10º encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e saudar, especialmente, a iniciativa de fazer, né, esse fórum para discussão, né, dos 10 anos da Lei Maria da Penha. Acho que essa é uma grande iniciativa, importante iniciativa, pontuando, né, a discussão da segurança pública em relação à vida das mulheres. Queria saudar a mesa aqui, cumprimentar a minha querida amiga Fiona, aqui, de muito tempo. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui. Diana, também, Diana Arango, Sérgio Barbosa e Mariana Miranda, que vão estar discutindo conosco a temática desse painel, que se intitula "É possível prevenir a violência doméstica?". Cada expositor terá em torno de 15 minutos. Essa tarefa de coordenar a mesa é um pouquinho chata, porque a gente vai ter que tentar, né, cumprir o horário. Nosso painel vai até às 13 horas, então é importante que a gente respeite o tempo para que todo mundo possa, a gente possa abrir para o debate. Então, sem mais delongas, vou passar então a palavra. Quem vai iniciar o debate aqui é a Fiona Macaulay. Vou pedir para cada participante se apresentar, né, dizer de onde é, da universidade, né, fazer uma breve apresentação. Então, Fiona, por favor. Então, vou falar em português. Alguns de vocês já estiveram comigo ontem lá na oficina, então... E, bom, eu sou do Departamento de Estudos da Paz, ou pela Paz, na Universidade de Bradford, na Inglaterra. E o meu interesse nesse assunto de violência contra a mulher já vem de muitos anos, porque eu sou feminista e eu já me mergulhei em vários assuntos relacionados com questões de gênero, ou em políticas públicas aqui na América Latina. Também o meu interesse na questão de direitos humanos. Eu trabalhei vários anos na Anistia Internacional e eu lembro muito bem quando houve o movimento feminista e essa sugestão de levar o caso da Maria da Penha para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu lembro porque eu voltei para Londres na época e disse para o meu chefe na Anistia: eu acho que esse é um caso interessante, vamos dar um apoio nisso? E, infelizmente, o meu chefe falou: não, mas um caso velho, acho que não vai interessar, não. Mas deixa que está, precisamente porque era um caso não resolvido durante muito tempo. Então, infelizmente, nós perdemos uma oportunidade histórica de apoiar o movimento de mulheres aqui no Brasil para introduzir uma nova lei contra a violência doméstica. E depois disso, eu me interessando em muitas questões relacionadas com o sistema de justiça, eu fiz um estudo de todas as leis introduzidas na América Latina sobre a violência doméstica, comparando um com o outro. E isso foi, se publicou na faixa de 2005, porque basicamente todas, com exceção praticamente do Brasil, todas as leis foram introduzidas e aprovadas depois da Conferência Internacional de Beijing, em 95. E o que me interessou na época foi essa questão de como que o sistema de justiça trata a questão. E o que eu vi na época era uma grande confusão sobre o que é a violência doméstica, porque é um fenômeno muito complexo, né? Que não é uma incidência única de violência, é uma repetição de violência, atrás de semanas e semanas, meses e anos de violência. E então, os sistemas de justiça aqui na América Latina não podiam tomar conta dessa realidade pela lógica interna que eles têm, direito civil, assim, muito positivista. Então, trataram de tratar a questão de violência doméstica, uma vara de família, ou vara civil, ou vara criminal, e muitas vezes iam dividindo um problema único em vários aspectos diferentes. O que eu vejo hoje em dia, atrás de 10 anos da Maria da Penha e também os debates de ontem com os policiais,
e que realmente nós estamos chegando a uma visão um pouco mais orgânica da questão de a complexidade de que é a violência doméstica e também se as vítimas são complicadas e porque a agressão é uma coisa bem complicada, ou seja, os agressores se comportam de uma maneira bem diferente de outros tipos de agressores. A violência que eles usam é utilizada de uma maneira muito diferente. Então, nós vamos ouvir de outro panelista sobre essa questão de como trabalhar com agressores. Bom, eu tenho pouco tempo, então eu queria só dar alguns toques assim mais do ponto de vista sociológico sobre, porque um aspecto do meu trabalho em Bradford é exatamente de trabalhar com pessoas que não se interessam em questões de gênero, os meus alunos, e explicar por que a violência de gênero e relações de gênero são as relações mais fundamentais de todos. Então, essa é uma questão interessante, né? Que tem uma literatura alegando de que as diferenciações de gêneros, as relações de poder entre homens e mulheres, eles praticamente oferecem um padrão de outros tipos de violência, racismo, classismo, etc. Então, bom, eu não posso me mergulhar no raciocínio disso, mas eu acho bem interessante. Então, eu vou conectar na minha fala essa questão de relações de gênero com as respostas da sociedade, como entender os mecanismos da sociedade. A primeira pergunta é basicamente em relação à sua pergunta principal de prevenção. O que significa prevenir? E nós vamos ouvir de Diana assim, sobre um meta-estudo que tenta analisar o que significa prevenção. Nós sabemos um pouco melhor agora como tratar das vítimas. Mas o que significa prevenção? Prevenção primária seria reprimir qualquer agressão. Uma agressão que não acontece. E nós sabemos do âmbito policial que isso é muito difícil de medir. Você não pode contar os casos de agressão que não acontecem. É muito mais fácil contar o número de pessoas presas, o boletim de ocorrência, blá, blá, blá. Então, mas o que é implicado nessa pergunta é como prevenir de uma forma primária significa ir para o análise dos potenciais agressores. E também a literatura mostra que nós dedicamos muito mais atenção à questão da propensidade da mulher ser vítima do que a propensidade do homem ser agressor, né? E, bom, enfim, obviamente as esferas de educação e saúde são talvez os âmbitos mais apropriados para pensar em fatores de risco e situações de circunstâncias que a gente já sabe que gera violência. Por exemplo, uma mulher que tem uma criança que depois do parto, muitas vezes aí começa a violência. E tem várias explicações psicológicas de porquê, mas a gente já sabe que tem momentos e circunstâncias e que outros agentes do Estado entram nesse momento. E na prevenção secundária já aconteceu alguma coisa. Então, quem entra, quando e como? Se entra no momento da primeira agressão ou fica aguardando até que haja uma intensificação da violência. E a gente sabe que em todas essas intervenções, se seja precoce, seria uma intervenção, seja de terapia, de um aviso, de algum apoio ao homem, etc, etc. Mas se fosse uma violência intensificada, geralmente acaba no sistema de justiça criminal, a polícia, depois uma condenação, o homem vai para a penitenciária. E eu diria que a penitenciária talvez seja o pior lugar no Brasil nesse momento para colocar um agressor, porque mesmo que haja boas penitenciárias, entre aspas, e isso existe, né, que tem penitenciários bem assim, gerenciados, mas programas para agressores, pessoas que cometeram violência doméstica, eu nunca vi. Talvez existe, mas
A boa maioria das penitenciárias aqui são lugares de reprodução de hipermasculinidade, de hiperviolência, e reproduzem todos os fatores de risco, intensificam os fatores de risco para os homens. Então, obviamente, nós temos que pensar como entrar nessa progressão de identificação de violência. Bom. Okay. Na literatura epidemiológica, que já é fruto de vários meta-estudos, como o que vai ser apresentado, se referencia muito a esse modelo socioecológico. O porquê que eu coloco isso aqui? Porque eu acho, bom, primeiro que quando a gente trata de relações de gênero, onde é que a gente aprende a ser mulher ou homem dentro de suas circunstâncias pessoais e individuais? Aí você aprende em todos esses níveis, mas eu gostaria de colocar... A gente fala muito da sociedade, os valores da sociedade. Eu não sei se isso ajuda muito, porque a sociedade é uma coisa bem geral. Se a gente fosse falar do Brasil, o Brasil é um país enorme, né? com regiões diferentes, com circunstâncias diferentes. E isso fica mais do que evidente nas falas ontem sobre as experiências regionais enquanto a violência doméstica. Então, ficar só falando de normas sociais nesse âmbito bem geral, eu acho que aí as intervenções às vezes ficam meio perdidas, sei lá, cartazes produzidos por entidade dizendo não bate em mulher, não cometa violência. Eu acho que esse tipo de mensagem está meio desvinculado. Como que a gente vincula esses níveis? E alguém ontem fez uma colocação bem interessante enquanto ao sentido de influência de normas de gênero, mas com certeza a questão de encarar e questionar normas predominantes de gênero já é uma questão super importante. Mas vamos para as instituições, porque a socióloga feminista A.W. Connell, uma australiana, ela enfatiza muito essa questão das instituições, porque eles são um vínculo entre a sociedade, a noção de uma sociedade nacional e o indivíduo. Elas que repassam os valores, mas nós interagimos com várias instituições, ou com a esfera política, os partidos políticos. Eu sei que nesse momento a questão de violência e gênero está muito politizado no Congresso Nacional, já é assim, um campo de batalha praticamente enquanto aos valores da sociedade brasileira. Então, aí uma instituição, todas as instituições da justiça criminal, obviamente, são super importantes, mas eles têm um papel específico, polícia, juiz, vara, Ministério Público, penitenciário, etc. E as escolas, o sistema de saúde. Então, eu diria que enfatizar, fazer uma análise de como cada um dessas instituições reproduz ou questiona valores predominantes que justificam a violência contra a mulher, eu acho que é imprescindível. Você não pode colocar tudo junto. A lógica dentro da Polícia Civil, não a mesma lógica da PM, não a lógica das varas criminais, das varas civis. Então, por isso que você tem que fazer uma análise cuidadosa de cada uma dessas instituições, a maneira em que eles reproduzem e previnem ou não a violência, porque cada um tem seu papel. E se fala muito sobre a atuação multiagencial na prevenção de violência. Todas as instituições trabalhando juntas, saúde com a educação, com justiça, com a polícia, etc. Mas cada um tem suas normas sociais e lógicas internas. E sem entender isso, você acaba não falando a mesma linguagem, uma para a outra, né? Bom, então, talvez a gente volte a esse modelo, porque eu acho que parece muito simples, mas é muito complicado na aplicação. Bom. Ok. O nosso companheiro vai falar mais sobre a questão de masculinidade. Eu só coloquei uma série de imagens ali para mostrar
que em toda esfera há a ideia de quem é homem e como ser homem e como esse homem tem o direito ou não de utilizar violência contra quem. É uma questão muito complicada. Ou seja, que, por exemplo, as pessoas religiosas que são muito voltadas para a igreja, obviamente a moralidade dele, a economia moral dessa pessoa vem do pastor, vem do âmbito social, etc. Quem está nas Forças Armadas também tem outra orientação em quanto ao legítimo uso de violência. E uma coisa que surgiu ontem no nosso debate na oficina foi sobre a questão da infância, o papel dos pais de família e a diferença ou não entre disciplina e violência. Isso causou um certo incômodo, porque eu acho que muitas vezes os homens que usam violência contra a mulher tem esse fala de disciplina, que eu estava disciplinando a minha mulher por uma falta que ela supostamente cometeu. Então, eu acho que os âmbitos sociais, as instituições que usam essa linguagem de disciplina, seja a igreja, o pecado, seja a escola, seja o exército, seja a polícia, seja muitas instituições, tem que ter muito cuidado com essa linguagem, porque entrecruza bastante com essa ideia de violência justificada. Bom, vou agora para... eu vou colocar rapidinho alguns fatores de risco que já foram identificados na literatura sobre agressores, e certamente o nosso companheiro que trabalha com homens agressores vai se referenciar nisso. Mas você vai ver que tem muitos fatores e, bom, eu vou colocar todos e só mencionar algumas, né? Bom, a questão de sexualidade, interessante. Isso não pode separar as atitudes sociais enquanto a sexualidade da questão de violência. E a literatura internacional também mostra que uma relação bastante interessante entre as campanhas contra a infecção de HIV e também campanhas contra a violência doméstica, ou seja, que as mesmas lógicas sobre o uso de violência ou a falta de interesse do homem na questão de consentimento sexual da mulher se entrelaçam bastante. Outra coisa que eu ia colocar seria a relação dos homens com outros homens e com a violência de outros homens. Também é uma lição que vem da literatura que mostra que se o homem vive num ambiente em que tem muita violência de homens contra outros homens, ele é mais propenso a usar violência contra a mulher. Bom, eu gostaria de colocar isso com uma questão de marginalização, isso com certeza, de medo, e eu vou passar para essas palavras aqui, porque, como eu falei anteontem, eu acho que o estado emocional dos homens, e não vamos falar dos homens em geral, em homens em circunstâncias bem específicas, tem que ver com a sua reação emocional às circunstâncias. Referenciando uma literatura que vem muito mais da área de conflito e pós-conflito, que é a minha área de estudo normalmente, você vê que questões de vulnerabilidade e humilhação são motores super importantes para o homem usar violência contra a mulher, que é percebido como a pessoa mais fraca no seu ambiente. Então, se compensa a falta de controle, a humilhação, a vulnerabilidade em outras esferas usando violência contra a mulher. Então, eu acho que se a gente não toma em sério essa ideia do homem humilhado, marginalizado, com medo de outros homens, a gente não vai avançar na questão de como proteger a mulher. E uma coisa fácil de citar seria o número de pessoas das Forças Armadas americanas que usam violência doméstica contra as mulheres quando voltam, que também sofrem, que são vítimas de estupro
si mesmo dentro do exército americano. Então, tem ciclos de violência que implicam o homem como vítima antes dele ser agressor. Olha, ao outro lado você tem homens privilegiados também, que eu acho que eles têm todo o direito de fazer o que eles querem desde uma situação de classe privilegiada, tipo aquele nadador, aluno de Stanford, da Universidade de Stanford, que não entendeu porque estava errado estuprar uma menina bêbada, que não entendeu o que ele tinha feito, porque ela assim, uma situação de privilégio. Ok. Agora eu preciso terminar um pouco, mas eu só queria mostrar duas fotos. E isso é uma coisa bem interessante, as mulheres se mobilizando em massa contra a violência masculina, que tem diversas formas na Índia, seja homicídios, feminicídios, seja casamento forçado, seja estupro, etc. Mas eles, bom, eu vou voltar a essa questão de vergonha. Eles fazem uso social do sentimento de vergonha para vergonhar os homens de um sentido positivo, mas a vergonha tem um aspecto muito negativo também para os homens, que resulta em mais violência. Então, ao vergonhar alguém, você tem que fazer de uma maneira bastante cuidadosa para que ele aprenda uma lição e não reacione de uma maneira violenta. Também da Índia, um exemplo citado no seu relatório, e uma mobilização dos próprios homens para impedir a violência. Uma vez que eles ouçam alguma coisa, o vizinho está batendo na mulher, alguém vai lá, bate na porta e pede, sei lá, um leite, um pão, uma ajuda, qualquer bobagem, mas sinalizando, estamos de olho, sabemos o que você está fazendo e interrompendo, tipo de uma intervenção, uma prevenção primária e secundária, digamos. Então, vou deixar a minha fala com essas imagens, porque tem muitas pessoas aqui para complementar essas ideias. Obrigada. Obrigada, Diana. Vamos ouvir então agora a Diana Arango. Buenos días. Pido disculpas porque yo no falo portugués. Les voy a hablar en español. Espero que me entiendan. También voy a hablar despacio para los intérpretes, porque soy muy consciente del trabajo tan difícil que les toca, porque mi papá es traductor, intérprete. Entonces, bueno, yo soy la especialista de violencia contra las mujeres y las niñas del Banco Mundial, que me siento en el grupo de género del Banco Mundial, que ayuda a traer evidencia y prácticas prometedoras a los que hacen trabajo en varios sectores a través del Banco Mundial. Entonces, hoy les voy a hablar de un trabajo